Era uma tarde escaldante no centro da cidade, onde os carros corriam pelas largas avenidas ladeadas por lojas e prédios antigos. Buzinas soavam incessantemente, criando uma sinfonia caótica que se misturava ao murmúrio constante de milhares de vozes. As pessoas corriam de um lugar para outro, cada uma carregando seus próprios problemas, suas próprias preocupações e seus próprios sonhos guardados no fundo do coração. O sol batia no asfalto quente, tornando o ar pesado e difícil de respirar. Vendedores ambulantes ocupavam cada esquina disponível, oferecendo de tudo, de bebidas geladas a artesanatos coloridos. O cheiro de comida fresca se misturava aos gases do escapamento, criando uma atmosfera ao mesmo tempo vibrante e exaustiva. No meio daquela corrida frenética, havia uma jovem chamada Clara. Ela tinha apenas 22 anos, mas seus olhos já traziam a profunda maturidade de quem aprendeu cedo a lutar pela vida. Seu rosto delicado exibia um misto de determinação e esperança, como se cada dia fosse uma nova oportunidade para demonstrar sua força. Clara vendia flores nas esquinas mais movimentadas da cidade, carregando uma simples cesta de vime, trançada à mão, onde rosas de um vermelho intenso, girassóis brilhantes que lembravam pequenos sóis e margaridas brancas se misturavam em uma cor alegre que contrastava lindamente com o cinza monótono do asfalto e do concreto que dominavam a paisagem urbana. Suas mãos delicadas, porém calejadas pelo trabalho, seguravam cada flor com cuidado, como se fossem pequenos tesouros merecedores de seu total respeito e dedicação. Cada flor que ela oferecia aos passantes aflitos não era simplesmente uma maneira de ganhar alguns pesos para sobreviver ao dia. Era também uma esperança silenciosa e profunda de que alguém, algum dia, pudesse ver nela algo mais do que uma simples vendedora ambulante. Clara sonhava em ser vista como uma pessoa de valor, com seus próprios sonhos e um coração bondoso, que tinha muito a oferecer ao mundo. Seu pai havia falecido quando ela ainda era uma menina, deixando um vazio que nunca foi totalmente preenchido. Sua mãe, uma costureira habilidosa e trabalhadora, fazia tudo o que estava ao seu alcance para sustentar a pequena família que haviam formado. Ela trabalhava longas horas costurando vestidos, consertando roupas e fazendo ajustes para os moradores do bairro. O dinheiro era sempre curto, e as preocupações financeiras eram uma constante em sua modesta casa. Clara não tinha luxos na vida, nem mesmo aqueles pequenos detalhes que outras pessoas consideravam garantidos. Ela não tinha roupas da moda, seu próprio celular ou mesmo um espelho decente. Mas herdara de sua mãe algo muito mais valioso do que qualquer bem material. Dignidade inabalável, bondade genuína refletida em cada ação e uma fé inabalável de que dias melhores viriam se ela continuasse trabalhando com honestidade e dedicação. Sua mãe sempre lhe dizia que a verdadeira riqueza não se mede em moedas, mas na qualidade do coração de uma pessoa. Essas palavras ficaram profundamente gravadas na alma de Clara e guiaram todas as suas decisões. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, quando o sol mal começava a iluminar as ruas ainda vazias, ela se olhava no espelho rachado do pequeno quarto que dividia com a mãe. O quarto era minúsculo, com paredes que marcavam a passagem do tempo e um teto que vazava quando chovia forte. Mas era seu lar, o único lugar onde se sentia segura e amada. Diante daquele espelho quebrado, com o reflexo fragmentado, Clara dizia a si mesma com uma voz cheia de esperança: "Hoje vou vender todas as flores. Hoje será um bom dia. Hoje alguém vai comprar estas flores de mim e talvez, só talvez, veja a beleza nelas e em mim." Era um ritual que ela repetia todas as manhãs. Uma forma de se dar coragem para enfrentar as longas horas de trabalho sob o sol implacável, as constantes rejeições de pessoas que passavam sem sequer olhar para ela e a incerteza de não saber se conseguiria juntar o suficiente para ajudar nas despesas da casa. Enquanto Clara caminhava lentamente entre os carros parados no sinal vermelho, oferecendo flores com um sorriso tímido, mas genuíno, aos motoristas que muitas vezes nem olhavam para ela, um veículo em particular chamou a atenção de todos que estavam por perto. Não era um carro qualquer visto todos os dias nas ruas, mas um veículo luxuoso e elegante. Um modelo importado branco reluzente que parecia brilhar com luz própria, refletindo os raios de sol como se fosse feito de prata pura ou algum metal precioso. O motor funcionava tão suavemente e silenciosamente que seu ronronar mal podia ser ouvido, e o brilho impecável das rodas de liga leve especiais parecia hipnotizar qualquer um que se aproximasse.
Os vidros escuros tornavam impossível ver claramente quem estava viajando dentro, adicionando um ar de mistério e exclusividade ao veículo. Dentro daquele automóvel extraordinário estava Arturo, um milionário de 30 anos, herdeiro direto de uma das maiores e mais prestigiadas construtoras de todo o país. Ele era conhecido nos círculos empresariais como um homem brilhante e bem-sucedido. Usava um terno de grife impecável, importado especialmente da Europa, feito com os melhores tecidos que o dinheiro podia comprar. Em seu pulso, um relógio suíço de edição limitada, que valia mais dinheiro do que Clara jamais vira em toda a sua vida. Cada detalhe de sua aparência refletia o mundo de privilégios em que crescera, um mundo onde o luxo era a norma, não a exceção. Arturo era frequentemente mencionado nas revistas de negócios mais importantes do país e aparecia nas páginas sociais dos jornais de maior circulação. Era considerado um dos solteiros mais cobiçados e bem-sucedidos da cidade, admirado por sua perspicácia empresarial e invejado por sua fortuna aparentemente infinita. Mulheres da alta sociedade competiam por sua atenção em todos os eventos sociais em que participava. No entanto, por trás daquela aparência impecável de sucesso retumbante e da atitude confiante que demonstrava ao mundo, havia um homem profundamente solitário que se sentia vazio por dentro. Seus dias transcorriam em uma rotina monótona e previsível. Eram preenchidos por intermináveis reuniões de negócios, onde milhões de dólares eram discutidos, contratos que pareciam intermináveis, viagens constantes para diferentes cidades e países e jantares elegantes em restaurantes exclusivos que não lhe proporcionavam nenhum significado real ou satisfação genuína. Arturo tinha absolutamente tudo o que o dinheiro podia comprar. Carros esportivos das marcas mais exclusivas do mundo, mansões espaçosas e luxuosas nos melhores bairros da cidade, contas bancárias aparentemente infinitas e acesso a qualquer experiência que desejasse. Mas apesar de toda essa abundância material, sentia-se completamente vazio por dentro, como se todo o brilho e glamour que o cercavam constantemente fossem apenas uma cortina elaborada escondendo um coração cansado de manter falsas aparências e relacionamentos superficiais. Ele aprendera desde jovem que, em seu mundo, as pessoas o abordavam por interesse próprio, buscando ganhar algo com sua fortuna ou influência. A autenticidade era uma mercadoria rara nos círculos em que se movia, onde todos usavam máscaras perfeitamente construídas e as conversas seguiam roteiros previsíveis. Naquele dia em particular, quando o sinal ficou vermelho e os veículos pararam em longas filas, Clara se aproximou do carro de Arturo, sem ter ideia de quem estava sentado no luxuoso interior com ar-condicionado. Com um sorriso tímido, mas esperançoso, ela ergueu cuidadosamente uma rosa vermelha perfeita, cujas pétalas aveludadas pareciam brilhar sob a forte luz do sol da tarde. Sua voz era doce e gentil quando ela falou, quase musical em sua sinceridade. Senhor, leve uma flor para alguém especial em sua vida. Uma rosa pode aquecer o coração de quem a recebe e transmitir sentimentos que as palavras às vezes não conseguem expressar. É um presente simples, mas cheio de significado. Arturo, que estava completamente acostumado a que as pessoas o abordassem motivadas unicamente por interesses econômicos ou sociais, na esperança de obter algum benefício com sua proximidade, ficou profundamente surpreso com a simplicidade absoluta e a humildade genuína da jovem vendedora. Algo em sua maneira de falar, na pura sinceridade que irradiava de cada palavra e no brilho honesto de seus olhos castanhos, o desarmou completamente de uma forma que ele não sentia há muitos anos. Ele abaixou o vidro fumê da janela muito lentamente e, em vez de rejeitar a oferta com um aceno de mão, como normalmente faria sem pensar duas vezes, perguntou com genuína curiosidade na voz: "E se eu não tiver alguém especial para dar esta rosa? Ainda vale a pena comprá-la?" Clara sorriu de um jeito que iluminou todo o seu rosto, e seus olhos brilharam intensamente, como se refletissem diretamente a luz do sol que incidia sobre a cidade. Sua resposta foi imediata e veio direto do seu coração. "Claro que vale a pena, senhor. Às vezes compramos uma flor simplesmente para nos lembrar de que a vida ainda pode ser bela, mesmo em meio ao caos e às dificuldades. Uma flor nos lembra que existe beleza no mundo, que existe esperança e que amanhã pode ser um dia melhor do que hoje." Arturo permaneceu em completo silêncio por vários segundos, que pareceram uma eternidade, processando aquelas palavras simples, porém profundamente significativas. Aquela frase aparentemente simples tocara algo profundo dentro dele. Algo que permanecera adormecido e enterrado sob camadas de obrigações, responsabilidades e decepções por muito tempo.
Era como se alguém tivesse acendido uma pequena luz em um quarto que estivera escuro por anos. Sem pensar duas vezes no que estava fazendo, algo muito incomum para ele, que sempre calculava cada movimento, tirou sua carteira de couro italiano e comprou não apenas uma rosa, como havia pensado inicialmente, mas absolutamente todas as flores que Clara havia cuidadosamente arrumado em sua cesta de vime. Ele lhe entregou uma quantia em dinheiro equivalente a mais de um mês inteiro de trabalho árduo, talvez até 2 meses se as vendas tivessem sido fracas. Seus olhares se encontraram por um instante, enquanto ele colocava as notas em suas mãos trêmulas, e disse com uma voz repleta de emoção genuína, que raramente permitia que os outros ouvissem: "Hoje você me lembrou de algo muito importante que eu havia esquecido há muito tempo. Que a vida pode ser bela. Obrigada por esse presente inestimável." Clara ficou completamente sem palavras, com os olhos arregalados de surpresa diante daquela generosidade completamente inesperada. Algo que ela nunca havia experimentado na vida. Agradeceu com toda a humildade que lhe caracterizava, mas imediatamente tentou devolver parte do dinheiro, insistindo firmemente em aceitar apenas o valor justo das flores que havia vendido. Sua honestidade não lhe permitiu aceitar mais do que considerava justo. "Não, senhor. Não posso aceitar tanto dinheiro. Estas flores não valem todo o dinheiro que o senhor está me dando. Só quero o preço justo por elas, nada mais. Não seria justo aceitar mais." Arturo sorriu pela primeira vez em semanas, talvez meses, se fosse completamente honesto consigo mesmo. Havia algo refrescante e belo na honestidade daquela jovem, que se recusava a aceitar mais do que era justo. No mundo dele, todos sempre queriam mais. Sempre pediam favores. Sempre buscavam uma vantagem extra. Mas ela era diferente, genuinamente diferente. Talvez você ainda não saiba, mas estas flores valem muito mais do que você imagina. Hoje, estas flores salvaram completamente o meu dia e me fizeram lembrar de coisas que eu tinha esquecido. O sinal abriu e os carros parados atrás dele começaram a buzinar impacientemente, criando um coro de protestos barulhentos. Arturo acelerou lentamente seu luxuoso veículo, mas antes de partir completamente, olhou pelo retrovisor e viu Clara ainda parada na esquina, segurando sua cesta de flores, agora completamente vazia, sorrindo para ele com uma expressão genuinamente feliz no rosto iluminado pelo sol. Era uma imagem que ficou gravada em sua mente como uma fotografia perfeita, uma que ele não conseguia esquecer, por mais que tentasse se concentrar em outras coisas. Durante todo o caminho até seu escritório no centro financeiro da cidade, a imagem daquela jovem humilde e trabalhadora, com seu vestido simples de algodão e suas mãos delicadas segurando as flores com tanto carinho, permaneceu firmemente gravada em sua mente como se estivesse marcada a fogo. Arturo tinha absolutamente tudo o que o dinheiro podia comprar neste mundo material. Mas naquele momento, ele percebeu com clareza cristalina que nunca em toda a sua vida havia recebido um gesto tão puro, tão sincero e tão altruísta quanto o daquela desconhecida vendedora de flores na rua. Havia algo em sua maneira de falar, na luz de seus olhos e em seu sorriso que o tocou profundamente. Clara, por sua vez, caminhou para casa com o coração aos pulos. Não era apenas o dinheiro que ganhara naquele dia, que sem dúvida ajudaria muito sua família e permitiria que se alimentassem melhor por vários dias. Era o encontro completamente inesperado com aquele homem misterioso, elegante e aparentemente diferente de todos que ela já conhecera. Algo dentro dela lhe dizia insistentemente que aquele momento extraordinário não fora simplesmente uma reviravolta do destino, mas que talvez houvesse um propósito maior por trás daquele encontro casual em meio ao trânsito caótico da cidade. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas e empoeiradas do bairro pobre onde morava com a mãe, onde as casas eram pequenas e apertadas, onde as crianças brincavam descalças nas ruas de terra e onde cães vadios vasculhavam os cantos em busca de comida, Clara repetia mentalmente várias vezes as palavras que ele havia dito com tanta emoção. "Hoje você me lembrou que a vida pode ser bela." Essas palavras simples ecoavam em sua mente como uma melodia suave e reconfortante, como se fossem um claro presságio de que algo muito maior e mais significativo estava prestes a acontecer em sua vida, algo que mudaria tudo para sempre. E assim, sem que nenhum dos dois conseguisse prever o que viria, sem ter a menor ideia do caminho que os aguardava, um encontro aparentemente simples e comum em meio ao trânsito intenso de uma tarde escaldante, plantou a semente invisível de uma história que mudaria para sempre o curso de suas vidas.
Arturo chegou à sua imponente mansão naquela noite, quando o sol já havia se posto completamente no horizonte. Mas tudo ao seu redor parecia radicalmente diferente do que sempre fora. O portão automático de ferro forjado abriu-se com suavidade mecânica, revelando lentamente o jardim impecavelmente cuidado por jardineiros profissionais, a fachada majestosa e iluminada da casa de estilo europeu, e o silêncio quase sufocante e sobrenatural dos longos corredores internos, revestidos de mármore italiano importado. As empregadas domésticas o cumprimentaram com a discrição profissional para a qual haviam sido treinadas, inclinando levemente a cabeça em sinal de respeito, mas ele nem notou a presença delas naquela noite. Tudo parecia vazio, frio como gelo e completamente mecânico, desprovido de vida ou calor humano. Pela primeira vez em muitos anos, o luxo extraordinário que o cercava por todos os lados parecia não ter cor vibrante, vida pulsante, nenhum significado real além de ser uma simples decoração cara. Ele estava sentado em sua poltrona de couro importado favorita, com uma taça de vinho tinto fino nas mãos. Uma safra especial que custara milhares de pesos, mas não conseguia desfrutar de todo o sabor complexo que os especialistas tanto elogiavam. O caro relógio suíço em seu pulso tic-taqueava muito lentamente, como se zombasse cruelmente de sua crescente inquietação e de sua incapacidade de parar de pensar no que havia acontecido. Ele pensava constantemente na jovem na rua, em suas palavras simples, porém profundas, em seu sorriso genuíno. Aquela jovem, modesta, vestida com roupas humildes, gastas porém limpas, com um sorriso completamente sincero que não exigia nada em troca, havia abalado violentamente todo o seu mundo de certezas e convicções, firmemente estabelecidas por décadas. Por que não consigo parar de pensar nela? Murmurou baixinho para si mesmo, enquanto observava o líquido vermelho girar lentamente em seu copo. Não era apenas a beleza física, embora Clara fosse, sem dúvida, bela de uma forma delicada, natural e modesta, que a destacava. Era algo muito mais profundo e difícil de definir em palavras. Uma genuína pureza de alma que ele não via há muito tempo nas pessoas que o cercavam constantemente em sua vida social. Arturo estava completamente acostumado a mulheres sofisticadas que se aproximavam dele, motivadas apenas por interesses materiais, irresistivelmente atraídas pelo poder que detinha, pelo dinheiro que possuía em abundância, pelo prestígio de seu nome renomado. Nenhuma delas permaneceu verdadeiramente em sua vida por muito tempo e de forma significativa. Todas eram como jantares luxuosos em restaurantes exclusivos, caros, visualmente deslumbrantes, mas rapidamente esquecidos, sem deixar qualquer marca duradoura no coração. Clara, porém, lhe oferecera uma simples rosa vermelha com a pureza de quem dá sem esperar nada em troca. E isso paradoxalmente parecia valer infinitamente mais do que todos os diamantes e joias de ouro que ele já comprara nas lojas mais exclusivas do mundo. Enquanto isso, Clara chegava à sua humilde casa, com o coração ainda leve e repleto de uma alegria inexplicável. Sua mãe, Dona Helena, uma mulher de meia-idade com fios grisalhos nos cabelos e mãos marcadas por anos de trabalho duro, costurava pacientemente ao lado de uma pequena lâmpada de luz fraca e amarelada. Sorriu calorosamente ao ver a filha entrar pela porta de madeira que rangia a cada movimento. "Minha filha, você voltou cedo hoje. Conseguiu vender todas as flores?" Clara colocou cuidadosamente a cesta vazia sobre a velha mesa de madeira arranhada e começou a contar o que havia acontecido naquela tarde, embora tenha decidido não mencionar o valor exato que recebera. Não queria que a mãe se preocupasse desnecessariamente ou pensasse que havia algo estranho ou perigoso na transação. Contou apenas sobre o homem elegante e bem vestido, o luxuoso carro branco que parecia saído de uma revista e as palavras gentis e profundas que trocara com ele durante aqueles breves minutos no semáforo. Dona Helena, uma mulher sábia que viveu muitas experiências em sua longa vida e aprendeu a ler nas entrelinhas, sorriu discreta e sabiamente, enquanto continuava a passar a agulha pelo tecido. "Às vezes, minha filha, Deus, em sua infinita sabedoria, coloca anjos em nosso caminho quando menos esperamos. Talvez esse encontro especial tenha um propósito muito maior do que você imagina. O destino tem maneiras misteriosas de trabalhar." Naquela noite, Clara demorou muito para adormecer. Deitou-se em sua cama simples e estreita, com lençóis velhos mais limpos, olhando para o teto rachado de seu pequeno quarto, e se lembrando repetidamente dos olhos daquele homem misterioso.
Já vira homens ricos nas ruas da cidade, passando em alta velocidade em seus carros, sem sequer se virar para olhá-la, mas nunca alguém que a olhasse de uma maneira tão particular, como se estivesse realmente prestando atenção a cada palavra sua, como se estivesse sedento por algo que nem ele mesmo sabia exatamente o que era, como se estivesse procurando por algo que havia perdido há muito tempo. No dia seguinte, quando o sol começava a atingir o céu em tons de rosa e dourado, Clara saiu novamente com sua cesta cheia de flores frescas que comprara cedo no mercado, como sempre fazia todas as manhãs, sem exceção. Mas, no fundo do coração, escondida num canto secreto que ela nem queria admitir abertamente, carregava uma expectativa silenciosa e tímida. Será que o veria novamente no mesmo lugar? Será que o destino permitiria outro encontro entre duas pessoas de mundos tão diferentes? Ela não sabia ao certo, mas dentro do peito sentia uma ansiedade completamente diferente da dos outros dias. Uma espécie de esperança cálida que fazia seu coração bater um pouco mais rápido. E o destino caprichoso, de fato, tinha planos muito claros para ambos. Arturo, sentado em seu enorme escritório moderno no último andar de um arranha-céu de vidro, no centro financeiro da cidade, cercado por telas de computador, exibindo milhões de dólares em números e documentos importantes aguardando sua assinatura, não conseguia se concentrar nos relatórios financeiros e nas reuniões agendadas. Seus sócios conversavam animadamente sobre investimentos multimilionários que mudariam o mercado, sobre novos projetos de construção gigantescos e ambiciosos projetos internacionais, mas sua mente vagava para longe daquela sala de reuniões, vagando constantemente pelas movimentadas ruas da cidade, em busca do lugar exato onde encontrara Clara no dia anterior. Finalmente, no meio da tarde, quando o sol estava no auge e o calor era quase insuportável, tomou uma decisão completamente impulsiva, algo extremamente raro para ele, que sempre fora tão meticuloso, tão racional e tão cuidadoso em cada ação. Pediu ao seu motorista particular que o levasse exatamente pelo mesmo caminho que fizera no dia anterior, pelas mesmas ruas, pelas mesmas avenidas. Quando o carro de luxo parou no semáforo, Arturo percorreu com o olhar, ansioso, a multidão de pessoas apressadas. E lá estava ela, do outro lado da rua larga, oferecendo flores com a mesma doçura de sempre a uma senhora idosa que passava apressada, sem lhe dar atenção. O coração de Arturo disparou de uma forma que ele não sentia desde que era um adolescente esperançoso. Sentia-se nervoso, animado, vivo de uma forma que havia esquecido completamente. Saiu do carro antes mesmo do sinal abrir, ignorando completamente os olhares curiosos e surpresos dos motoristas que o reconheciam e dos pedestres que se entreolhavam ao ver alguém tão elegante caminhando entre eles. Ele caminhou direto até Clara com passos determinados, mas com o coração disparado, e ela ficou completamente surpresa ao vê-lo ali novamente, parado à sua frente como se tivesse saído de um sonho. "Você de novo?" disse ela com a voz trêmula, com uma estranha mistura de alegria genuína e nervosismo evidente. "Eu precisava voltar", respondeu ele sem rodeios ou inventar desculpas elaboradas. "Ontem você me deu algo que não tem preço neste mundo. Hoje não vim comprar flores. Vim pedir alguns minutos da sua companhia, se me permite." Clara ficou sem fala por alguns segundos. Olhou ao redor, envergonhada por não estar acostumada a receber tanta atenção direta de ninguém, muito menos de um homem como ele, que claramente pertencia a um mundo completamente diferente do dela. Eu estou trabalhando, senhor. Não posso simplesmente parar de vender e começar a bater papo. Preciso ganhar dinheiro para ajudar minha mãe." Arturo sorriu compreensivamente, apreciando profundamente sua sinceridade e senso de responsabilidade. "Então comprarei todas as suas flores novamente, como fiz ontem. Assim, o senhor terá cumprido seu trabalho do dia, e eu ganharei o direito de conversar um pouco com o senhor." Ela riu pela primeira vez na frente dele. Um riso leve, musical e completamente espontâneo que fez Arturo sentir algo profundo que não sentia há muito tempo. Uma paz verdadeira e completa. Clara aceitou a proposta, mas deixou bem claro desde o início. "Conversa, senhor. Apenas conversa e nada mais. Flores não compram a confiança de ninguém. Ela se conquista com o tempo e com as ações." Ele assentiu com genuíno respeito, admirando ainda mais a firmeza e a clareza de seus princípios. Caminharam juntos até uma pequena praça próxima, com árvores frondosas que forneciam sombra, onde um velho banco de madeira pintado ficava sob um grande jacarandá que descia suas flores roxas.
Arturo sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez em muitos anos de sua vida adulta, esqueceu completamente seu celular de última geração, seus compromissos urgentes e sua agenda sempre lotada. Começou a perguntar sobre sua vida cotidiana, sobre sua família, sobre os sonhos que ela tanto prezava e que talvez nunca tivesse contado a ninguém. Clara lhe contou em voz baixa que sonhava em um dia ter sua própria floricultura, um espaço simples, porém cheio de vida e cor, onde pudesse mostrar ao mundo a beleza extraordinária que via em cada flor, cada pétala, cada perfume. Seus olhos brilhavam enquanto ela descrevia seu sonho com detalhes que imaginara 1000 vezes. Arturo ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo, prestando atenção que raramente dava a algo ou a alguém. Então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Clara também começou a lhe fazer perguntas sobre sua vida. Não sobre seu dinheiro ou seus negócios multimilionários, como todo mundo sempre fazia, mas sobre o que ele realmente gostava de fazer em seu tempo livre, sobre o que o fazia verdadeiramente feliz na vida. Arturo permaneceu sem fala por longos momentos, sentindo-se estranhamente vulnerável. Ninguém jamais se dera ao trabalho de lhe fazer essa pergunta, de verdade, com interesse genuíno. Ele percebeu envergonhado que nem ele mesmo sabia responder aquela pergunta simples. O que o fazia feliz? Quando fora a última vez que fizera algo simplesmente por prazer e não por obrigação ou investimento? Enquanto o sol começava a se pôr lentamente no horizonte, tingindo todo o céu de tons de laranja intenso, dourado brilhante e vermelho profundo, os dois continuaram a conversar naquele banco da praça. O tempo parecia ter parado completamente ao redor deles. Clara sentia no fundo que havia algo genuinamente especial naquele homem, apesar da enorme distância social que o separava como um abismo intransponível. Arturo, por sua vez, sentia como se finalmente tivesse encontrado uma parte importante de si mesmo, perdida há muitos anos, talvez décadas inteiras. Naquela noite, quando finalmente se despediram com a promessa silenciosa de se reencontrarem, Arturo pegou uma das flores da cesta de Clara, uma simples e delicada margarida branca, e disse, olhando-a diretamente nos olhos: "Tenho absolutamente tudo o que o dinheiro pode comprar neste mundo material. Mas hoje descobri que nunca tive nada tão verdadeiro, tão real e tão precioso quanto esta conversa com você." Clara permaneceu em silêncio por alguns instantes, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito, e simplesmente sorriu, com uma mistura de timidez e felicidade iluminando todo o seu rosto. Arturo entrou em seu elegante carro e partiu lentamente, mas, no fundo, tinha absoluta certeza de que aquela jovem humilde e trabalhadora havia mudado completamente o curso de sua vida para sempre. Algo fundamental havia mudado dentro dele, e não havia como voltar atrás. Nos dias que se seguiram àquele segundo encontro, Arturo e Clara começaram a se ver com mais frequência. Não eram encontros cuidadosamente planejados como aqueles aos quais Arturo estava completamente acostumado, em restaurantes caros com toalhas de mesa brancas e velas elegantes, ou em festas suntuosas repletas de pessoas importantes. Eram encontros simples, quase sempre completamente improvisados e espontâneos, repletos de uma naturalidade que Arturo nunca havia experimentado antes. Às vezes, ele aparecia inesperadamente no mesmo semáforo onde se conheceram, comprava todas as flores que Clara tinha em sua cesta para que ela pudesse terminar o dia mais cedo e a convidava para conversar na pequena praça próxima, onde o tempo parecia passar de forma diferente. Outras vezes, com uma coragem que surpreendia até a ele, caminhavam juntos pelas ruas estreitas e empoeiradas do humilde bairro de Clara, onde as casas eram pequenas e modestas, onde as crianças brincavam com bolas murchas e onde os vizinhos as observavam com evidente curiosidade de suas janelas e portas. Naquele lugar tão diferente de tudo o que conhecia, Arturo, paradoxalmente, sentia-se mais vivo, mais autêntico e mais conectado consigo mesmo do que em qualquer salão de baile elegante, repleto de pessoas usando máscaras sociais perfeitamente construídas. Para Clara, tudo era como viver dentro de um sonho estranho e improvável, do qual temia acordar a qualquer momento. Como era possível que um homem como Arturo, constantemente cercado por riqueza incalculável e imenso poder, pudesse realmente se interessar por alguém tão simples e comum quanto ela? Era uma dúvida persistente que a acompanhava silenciosamente pelas noites em que estava sozinha em seu pequeno quarto. Por mais que sentisse seu coração aquecer e se encher de alegria a cada encontro, também temia profundamente estar vivendo uma ilusão passageira e frágil, algo belo, mas temporário, que poderia terminar tão rápida e abruptamente quanto começara. Arturo, por outro lado,
Estava cada vez mais certo e convencido de que Clara era radicalmente diferente de absolutamente tudo o que ele havia experimentado em seus 30 anos de existência. Havia uma verdade crua e pura nela, completamente desprovida de máscaras elaboradas ou falsas pretensões, que o fazia se sentir genuinamente humano novamente após anos vivendo como um autômato cumprindo obrigações. Mas esse sentimento novo e profundo inevitavelmente começou a despertar intensa curiosidade e duras críticas em seu círculo social exclusivo, onde todos se conheciam desde a infância. Num dia chuvoso, durante uma importante reunião de negócios na sala de reuniões da empresa, onde se discutiam investimentos multimilionários, um de seus sócios seniores, um homem chamado Marcelo, que também era seu amigo de infância e conhecia a família Monteiro há décadas, discretamente o chamou para um canto da sala. Sua expressão era séria e preocupada. Arturo, é verdade o que estão dizendo em todos os lugares. É verdade que você foi visto em bairros pobres da cidade conversando com uma vendedora de flores? Arturo, sem paciência para rodeios ou jogos sociais desnecessários, respondeu diretamente olhando-o nos olhos. É verdade, sim. E daí? Preciso pedir permissão a alguém para decidir com quem passo meu tempo? Marcelo soltou uma risada irônica e condescendente que irritou profundamente Arturo. E daí? Você é Arturo Monteiro, herdeiro direto de uma das maiores fortunas do país. Tem ideia de como isso pode prejudicar seriamente sua imagem pública e a reputação dos negócios da família. Investidores importantes não gostam de escândalos que possam afetar seus investimentos. Imagine as manchetes dos jornais amanhã. Milionário se envolve romanticamente com uma moça humilde da rua. Isso é péssimo, Arturo. Péssimo para todos nós. Arturo sentiu a fúria crescer em seu peito, mas fez um esforço enorme para se conter e não explodir na frente de todos. Olhou diretamente nos olhos do ex-amigo e disse com voz firme e controlada: Marcelo, desde quando exatamente ser verdadeiro e autêntico se tornou um escândalo vergonhoso? O que realmente parece ruim é viver uma vida completamente falsa e de fachada. Se alguém não concorda com quem eu realmente sou, então talvez essa pessoa nem devesse estar ao meu lado. A resposta direta e contundente deixou Marcelo visivelmente perplexo e sem palavras. Mas Arturo sabia perfeitamente que aquele era apenas o começo de uma batalha muito maior. Seu mundo rico e privilegiado, repleto de aparências cuidadosamente cultivadas e hipocrisia disfarçada de cortesia, não aceitaria facilmente uma pessoa como Clara. As barreiras sociais eram altas e fortemente protegidas por aqueles que se beneficiavam do sistema vigente. Naquela mesma noite, quando as estrelas já brilhavam no céu escuro, Arturo decidiu visitar Clara em sua humilde casa. Chegou dirigindo seu carro de luxo, mas sabiamente decidiu estacionar a vários quarteirões de distância para não atrair atenção desnecessária em um bairro onde os carros eram poucos e antigos. Caminhou pelas ruas mal iluminadas até chegar à pequena casa de concreto pintado onde ela morava com a mãe. Clara ficou muito surpresa ao vê-lo ali, em seu mundo, em sua realidade cotidiana, mas seu coração se encheu de uma felicidade calorosa e genuína. Dona Helena os recebeu com toda a sincera hospitalidade e simplicidade que caracterizavam seu caráter, oferecendo café fresco que enchia a casa com um aroma delicioso e generosas fatias de um bolo de baunilha caseiro, que ela mesma preparara naquela tarde. Arturo, acostumado a vinhos caros importados de vinhedos franceses exclusivos e a elegantes jantares de 10 pratos em restaurantes com estrelas Michelin, nunca em toda a sua vida havia provado algo tão delicioso, autêntico e cheio de amor quanto aquela refeição simples. Sentia-se verdadeiramente em casa pela primeira vez em muitos anos. Durante a agradável conversa em torno da pequena mesa de madeira, Dona Helena observava tudo atentamente com seus olhos experientes, que já tinham visto muita coisa na vida. Ela via claramente no olhar de Arturo para a filha uma sinceridade rara e genuína, mas também sabia muito bem, por experiência própria e alheia, as enormes dificuldades que inevitavelmente aguardariam um casal tão incompatível aos olhos do mundo. Quando Clara se levantou e foi até a pequena cozinha buscar mais xícaras limpas, Dona Helena aproveitou a oportunidade para falar com Arturo em voz baixa, mas firme, com a sabedoria de uma mãe protetora. Sei perfeitamente que você tem sentimentos profundos pela minha filha. Vejo isso claramente no jeito como você olha para ela quando ela fala, no jeito como você sorri quando ela ri. Mas, meu jovem, você precisa entender uma coisa muito importante.
A vida da minha Clara nunca foi fácil, nem um único dia. Passamos por tantas dificuldades e sofrimentos. Não quero, em hipótese alguma, vê-la sofrer mais do que já sofreu. Você vem de um mundo completamente diferente do nosso, um mundo que nem conhecemos. Se isso não é algo realmente sério, se você não tem coragem e força para enfrentar todas as consequências que virão, então é melhor você ir embora agora mesmo, antes que seja tarde demais e os corações se machuquem. Arturo permaneceu em completo silêncio por um momento que pareceu eterno, sentindo o peso daquelas palavras honestas e diretas. Aquela mulher simples e humilde, sem formação universitária nem conhecimento do mundo dos negócios, havia expressado exatamente o que ele próprio temia no fundo do coração. Mas sua decisão já estava firmemente tomada. Respondeu com a voz cheia de determinação. Dona Helena, não posso prever com certeza o que o futuro reserva ou quais obstáculos encontraremos ao longo do caminho. Mas há uma coisa que sei com absoluta certeza neste momento. Nunca em toda a minha vida senti por outra pessoa o que sinto por sua filha Clara. Não vou desistir nem abandoná-la. Aconteça o que acontecer, enfrentarei as consequências. Dona Helena simplesmente assentiu lentamente, sem sorrir. Mas em seus olhos cansados, havia um claro brilho de respeito genuíno por aquele jovem milionário que parecia ser diferente do que ela havia imaginado inicialmente. Enquanto isso, Clara permanecia na cozinha, questionando-se com dúvidas atormentadoras. Estaria ela se entregando irresponsavelmente a uma fantasia romântica impossível? Seria possível que um homem tão rico e poderoso eventualmente retornasse à sua antiga vida luxuosa, assim que encontrasse outra distração mais adequada ao seu status social? Quando finalmente retornou à pequena sala de estar carregando as xícaras de porcelana lascada e viu Arturo rindo sinceramente das histórias simples e engraçadas que sua mãe contava sobre o bairro e seus vizinhos peculiares, algo no fundo de seu peito a aqueceu reconfortantemente. Talvez fosse verdade, afinal. Talvez ele realmente fosse diferente de todos os homens ricos que ela vira passando em seus carros luxuosos, sem sequer se dignar a olhar para as pessoas humildes na rua. No entanto, nos dias seguintes, a pressão externa sobre ambos aumentou consideravelmente. Revistas de entretenimento e fofocas começaram a publicar fotos tiradas secretamente de Arturo em locais considerados inapropriados para alguém de sua posição social, sempre ao lado de uma jovem misteriosa que ninguém nos círculos mais nobres conhecia. Comentários cruéis e maldosos surgiram como cogumelos venenosos nas redes sociais. Alguns usuários anônimos alegaram, sem qualquer prova, que ela era claramente uma aproveitadora inescrupulosa que havia se aproveitado de um milionário ingênuo. Outros afirmaram com absoluta certeza que era absolutamente impossível que uma história tão desigual terminasse bem para qualquer um deles. Clara leu alguns desses comentários ofensivos em um celular emprestado de uma amiga da vizinhança e sentiu o coração apertar dolorosamente no peito, como se estivesse sendo espremido por uma mão invisível. As palavras cruéis a magoaram profundamente, mesmo que ela tentasse ignorá-las. Será que ela estava realmente atrapalhando e arruinando a vida de Arturo sem perceber? Seria um fardo pesado demais para suportar, uma âncora que o arrastava para baixo? Dúvidas a atormentavam dia e noite, implacavelmente. Quando se reencontraram em sua praça favorita, sob a sombra das árvores, Clara tentou desesperadamente esconder sua profunda preocupação com um sorriso forçado, mas Arturo a conhecia bem o suficiente para sentir que algo estava errado. O que aconteceu, Clara? Seus lindos olhos estão tristes e você não sorri como de costume. Diga-me o que está te incomodando. Ela hesitou por vários segundos, mordendo o lábio inferior nervosamente, mas finalmente decidiu desabafar. Eu vi o que estão dizendo em todos os lugares sobre nós, sobre mim especificamente. Dizem que não sou boa o suficiente para estar ao seu lado, que não pertenço ao seu mundo. E talvez eles estejam certos, Arturo. Você merece alguém que realmente pertença à sua posição social. Alguém educado e refinado que se encaixe perfeitamente na sua vida elegante. Eu sou apenas uma simples vendedora de flores da rua. Nada mais do que isso. Arturo segurou suas mãos delicadas com firmeza protetora e gentilmente a forçou a olhar diretamente em seus olhos enquanto falava intensamente. Clara, a única coisa que eu mereço nesta vida é alguém que seja completamente verdadeiro e honesto comigo. Você acredita sinceramente que essas pessoas superficiais que vivem constantemente em festas, cheias de falsas poses e hipocrisia disfarçada, realmente sabem o que é o amor verdadeiro? Elas não sabem. Você me dá algo inestimável que nenhuma quantia de dinheiro no mundo pode comprar. Paz interior genuína. E eu não vou abrir mão disso por nada nem por ninguém.
Ela sentiu lágrimas quentes começarem a rolar por suas bochechas rosadas, mas eram lágrimas complexas de profunda emoção misturadas com medo e esperança. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela verdadeiramente e sem sombra de dúvida acreditava que o amor improvável entre eles poderia realmente existir e sobreviver. Mas o mundo cruel ao redor deles não permitia que essa história de amor continuasse em paz e sem obstáculos. Cada passo que davam juntos, de mãos dadas, aumentava exponencialmente as críticas venenosas, os comentários de desprezo, os olhares de desaprovação e a resistência organizada de absolutamente todos que cercavam Arturo em seu cotidiano. E enquanto Clara tentava desesperadamente se convencer de que o amor verdadeiro poderia superar qualquer barreira social, por mais altas que fossem, forças poderosas e determinadas já se moviam ativamente nas sombras contra ambos, dispostas a fazer o que fosse necessário para destruir o relacionamento que consideravam inapropriado e inaceitável. O tempo continuou a passar inexoravelmente, e o relacionamento entre Arturo e Clara começou a ganhar cada vez mais força e raízes mais profundas. Eles não se encontravam mais por acaso ou por impulsos momentâneos. Havia agora uma intenção completamente clara e consciente em cada um de seus encontros frequentes. Arturo sempre fazia um esforço especial para procurá-la pessoalmente, após seu dia de trabalho vendendo flores, às vezes chegando em seu carro de luxo que chamava de atenção de toda a vizinhança, outras vezes caminhando à distância apenas para que ela se sentisse mais confortável e menos exposta a olhares indiscretos. Clara, por sua vez, encontrava-se cada vez mais imersa naquele novo mundo que até muito recentemente parecera completamente inatingível e impossível para alguém como ela. Mas, por trás de cada sorriso compartilhado, de cada conversa íntima e de cada momento roubado juntos, a pressão constante do mundo exterior continuava a aumentar perigosamente, como uma panela de pressão prestes a explodir. Em uma noite especial, Arturo foi formalmente convidado para um jantar extremamente importante em um dos clubes sociais mais sofisticados e exclusivos de toda a cidade. Era um encontro seleto de empresários tremendamente influentes, políticos poderosos de alto escalão e figuras proeminentes da alta sociedade. Arturo sabia perfeitamente que seria duramente criticado e julgado se decidisse levar Clara como sua companheira para tal evento. Mas, ao mesmo tempo, no fundo do seu coração, ele não queria escondê-la nem ter vergonha dela em hipótese alguma. Pensou longa e profundamente consigo mesmo durante horas. Se eu tiver vergonha dela na frente dos outros, estarei negando completamente o que sinto. Estarei traindo meus próprios sentimentos e me tornando exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezei. Então, com coragem e determinação, decidiu convidar Clara para acompanhá-lo a este importante evento. Clara hesitou bastante ao receber o convite. Olhou com tristeza para seu pequeno e velho guarda-roupa de madeira, onde penduravam vestidos simples e floridos e roupas de trabalho do dia a dia, todas desgastadas pelo uso constante. Era literalmente tudo o que ela possuía no mundo. Arthur, não tenho absolutamente nada apropriado para vestir em um lugar tão elegante. Vou parecer completamente deslocada e ficar terrivelmente envergonhada. Todos vão zombar de mim. Ele sorriu com infinita ternura e acariciou delicadamente o rosto preocupado dela com as mãos. Você não precisa de roupas caras nem de joias para ser exatamente quem você é, Clara. Sua beleza vem de dentro. Mas se quiser e isso a fizer se sentir mais confortável, posso comprar algo especial para essa ocasião. Ela balançou a cabeça com firmeza e determinação, com aquele orgulho digno que sempre a caracterizara. Eu não quero que as pessoas pensem que estou com você apenas pelo seu dinheiro. Vou me contentar com o que tenho. Se não me aceitarem como sou, terão que se acostumar ou não me aceitar de jeito nenhum. Não vou fingir ser alguém que não sou. Naquela noite memorável, Clara apareceu usando um vestido azul celeste muito simples que realçava naturalmente sua beleza delicada. Seus longos cabelos escuros estavam completamente soltos, caindo suavemente sobre os ombros em ondas naturais, e o brilho genuíno em seus olhos castanhos era o que realmente chamava na atenção de qualquer um que a olhasse. Arturo, ao vê-la aparecer na entrada de sua casa, ficou literalmente sem palavras por vários segundos. Para ele, sem dúvida, ela era a mulher mais linda e radiante do mundo, mesmo sem as joias caras e os vestidos de grife que outras mulheres usavam.
Ao finalmente chegar ao clube exclusivo com sua imponente fachada em estilo colonial, os comentários e olhares foram absolutamente imediatos e penetrantes. Sussurros maliciosos rapidamente se espalharam pelas mesas elegantemente decoradas, e as expressões dos convidados variavam nitidamente, do choque óbvio à curiosidade mórbida e ao desprezo mal disfarçado. Algumas mulheres da alta sociedade riam discretamente atrás de seus leques caros, sussurrando umas para as outras com veneno em suas palavras. Homens poderosos de smoking a encaravam com evidente desconfiança, como se tentassem descobrir de onde viera aquele intruso em seu mundo fechado. Clara sentia cada olhar penetrante como uma flecha afiada perfurando sua pele, mas com enorme esforço manteve a postura ereta e digna, agarrando firmemente a mão forte de Arturo, como se fosse sua única conexão com a realidade. Durante o elaborado jantar de vários pratos, servido na mais fina porcelana, ocorreu um momento particularmente embaraçoso e doloroso que Clara jamais esqueceria. Uma velha conhecida de Arturo, uma mulher chamada Isabela, uma socialite extremamente elegante, famosa por sua língua venenosa e crueldade refinada, aproximou-se lentamente da mesa com passos calculados. Com um sorriso completamente falso que não alcançava seus olhos frios, ela graciosamente se abaixou para cumprimentar Arturo com 2 beijos em cada bochecha, e então imediatamente voltou seu olhar de desprezo para Clara, examinando-a de cima a baixo com uma expressão insultuosamente superior. Então, o que todos estão dizendo pela cidade é completamente verdade. Você realmente trouxe uma companhia muito especial esta noite. Que extremamente interessante, Arturo. Nunca pensei que veria isso. Arturo, já visivelmente irritado e incomodado com o tom irônico e ofensivo, respondeu secamente: Sim, Isabela, esta é Clara, a mulher mais incrível e genuína que já conheci em toda a minha vida. Espero que você a trate com o respeito que ela merece. Isabela forçou uma risada aguda e artificial que soou como vidro quebrando. Incrível, de fato. Vender flores humildes nas ruas sujas da cidade e conquistar o coração invejável de um milionário definitivamente não é algo que qualquer mulher possa fazer. Você deve ser realmente muito talentosa em muitas coisas, minha querida. Clara sentiu o sangue ferver de indignação diante da insinuação insultuosa. Ela estava prestes a responder com palavras duras, mas Arturo foi consideravelmente mais rápido e contundente. Isabela, você aparentemente confunde talento manipulador com honestidade genuína, algo que, até onde me lembro, você nunca teve em toda a sua vida. O clima à mesa tornou-se extremamente pesado e desconfortável. Isabela finalmente se afastou com um sorriso cínico congelado no rosto maquiado. Mas absolutamente todos nas mesas próximas já tinham ouvido claramente a troca tensa. O jantar continuou a se desenrolar lentamente, mas os olhares hostis e os murmúrios abafados nunca cessavam. Clara tentava desesperadamente se concentrar na refeição elaborada servida em seu prato de porcelana fina, mas sentia-se completamente deslocada e deslocada. Ouvia conversas animadas ao seu redor sobre viagens luxuosas a destinos internacionais exóticos, investimentos multimilionários em bolsas de valores estrangeiras e coleções de arte particulares que valiam fortunas. Era um universo completamente distante e estranho ao seu, e ela o conhecia dolorosamente bem. Sentia-se como um peixe fora d'água, incapaz de respirar direito. Mais tarde naquela noite, quando finalmente saíram da boate abafada e caminharam em direção ao estacionamento bem iluminado, Clara desabafou tudo o que vinha guardando há horas. Arturo, eu definitivamente não pertenço àquele lugar horrível. Você viu como todos me desprezaram? Sou uma piada cruel para eles. Não passo de uma piada para o seu povo. Arturo a abraçou protetoramente, envolvendo-a completamente com os braços. Eu não dou a mínima para o que eles pensam ou dizem. Você não precisa pertencer ao mundo falso deles, Clara. A única coisa que importa é que você pertença completamente ao meu coração. Isso é tudo o que realmente importa neste mundo. As palavras eram belas e reconfortantes, expressas com evidente sinceridade, mas, no fundo, Clara ainda abrigava dúvidas persistentes. Ela temia genuinamente que, com o passar inevitável do tempo, a pressão social constante e avassaladora pudesse se tornar maior e mais poderosa do que o amor que sentiam um pelo outro. E, infelizmente, os sérios problemas não paravam por aí. Nem de longe. Marcelo, sócio sênior de Arturo e suposto amigo de infância, começou a agir de forma calculada, a partir das sombras.
Profundamente incomodado com o que considerava uma fraqueza inaceitável em seu amigo e sócio, ele acreditava firmemente que Clara estava interferindo negativamente em negócios importantes e prejudicando irreparavelmente a imagem cuidadosamente construída da empresa familiar. Numa tarde quente, Marcelo decidiu agir diretamente. Foi pessoalmente ao bairro pobre, onde Clara morava com a mãe. Apareceu ostensivamente dirigindo um carro importado de luxo, saiu vestindo um terno caríssimo e sapatos italianos brilhantes e, em tom arrogante e condescendente, tentou persuadir Clara a deixar Arturo voluntariamente. Clara, serei totalmente direto e honesto com você, porque não tenho tempo a perder. Você simplesmente não é um bom par para Arturo. Ele precisa urgentemente de alguém com o mesmo nível social e educacional, não de uma simples vendedora de flores de rua. Se você realmente o ama como diz, se realmente se importa com o bem-estar dele, faça a coisa certa e o deixe imediatamente. Isso só vai acabar em sofrimento terrível para nós dois. Acredite em mim. Clara empalideceu visivelmente diante do ataque direto, mas respondeu com uma firmeza surpreendente que vinha do fundo de si. O amor verdadeiro não se mede nem se calcula pela quantidade de dinheiro que temos no bolso ou pelos bens que possuímos, mas pelo que carregamos no coração e pela forma como tratamos as pessoas. Você não entende isso de jeito nenhum, porque vive completamente cercada de luxo material vazio e aparências superficiais sem substância. Mas eu não vou desistir dele só porque você acha que eu não sou boa o suficiente ou adequada. Marcelo a observou com uma estranha mistura de óbvio desprezo e genuína surpresa. Ele definitivamente não esperava encontrar tanta força e determinação naquela jovem humilde. Ele partiu com ainda mais raiva fervendo dentro de si, completamente determinado a encontrar outra maneira mais eficaz de separá-la permanentemente de Arturo. Naquela mesma noite, quando finalmente se encontraram em seu lugar favorito, Clara contou a Arturo em detalhes sobre a visita ameaçadora de Marcelo. Ele estava absolutamente furioso, com o rosto vermelho de raiva. Como ele ousa fazer isso? Vou ter uma conversa séria com ele amanhã. Mas ela segurou firmemente a mão dele, que tremia de raiva. Não quero que você brigue com ele por minha causa, nem que estrague sua amizade de tantos anos. Eu só precisava que você soubesse o que aconteceu. Só quero que fique absolutamente claro para você que não estou com você por nenhum ganho material. Estou com você porque realmente a amo. Arturo olhou profundamente em seus olhos, que estavam cheios de lágrimas não derramadas, e disse com voz emocionada: Eu nunca, nem por um segundo duvidei disso. Mas se eles acham que vão nos separar com suas táticas sujas, estão completamente enganados. Ninguém vai conseguir. No entanto, ambos sabiam dolorosamente bem que aquele era apenas o começo de uma batalha muito mais longa e difícil. O mundo privilegiado de Arturo não aceitaria Clara facilmente, e o amor que floresceu intensamente entre eles seria testado de maneiras ainda mais duras e cruéis do que seus piores pesadelos poderiam ter imaginado. As semanas seguintes foram as mais difíceis e dolorosas de toda a vida de Clara e Arturo. Seu nome estava literalmente estampado em toda a mídia, sempre carregado de mentiras elaboradas e rumores maliciosos. Alguns artigos sensacionalistas afirmavam que ela era uma aproveitadora inescrupulosa e calculista. Outros afirmavam com absoluta certeza que ela havia planejado tudo cuidadosamente desde o início para fisgar um milionário ingênuo. Para Clara, cada palavra publicada, cada comentário cruel nas redes sociais era como uma facada no coração. Ela se sentia completamente sufocada, quase impotente para continuar com sua vida normal. Arturo, no entanto, recusou-se a permitir que o medo paralisante a afastasse dele em qualquer circunstância. Pela primeira vez em toda a sua vida adulta, ele deliberadamente colocou seu coração e sentimentos acima de negócios multimilionários. Cancelou reuniões importantes, abandonou eventos sociais obrigatórios e passou cada vez mais tempo ao lado de Clara, protegendo-a como podia. A empresa familiar inevitavelmente começou a sentir os efeitos negativos de sua ausência. Os principais acionistas reclamaram abertamente, a imprensa especializada pressionou com artigos críticos e Marcelo habilmente aproveitou todas as oportunidades disponíveis para espalhar a ideia venenosa de que Arturo havia se perdido completamente e não era mais apto a liderar a empresa. Foi então, no momento mais sombrio, que Arturo tomou uma decisão radical que mudaria absolutamente tudo. Ele convocou inesperadamente uma grande coletiva de imprensa, algo que absolutamente ninguém esperava ou havia previsto. Jornalistas de todos os principais veículos de comunicação lotavam o luxuoso salão principal da empresa Monteiro.
Câmeras de televisão estavam ligadas, microfones apontados diretamente para o pódio, e flashes iluminavam constantemente o ambiente. Todos aguardavam ansiosamente explicações detalhadas sobre os rumores persistentes e a crise de imagem que afetava a empresa. Arturo subiu ao palco resolutamente, vestido com um terno impecável como sempre, mas seu olhar era diferente. Firme, determinado, repleto de uma convicção que nunca havia demonstrado publicamente antes. Após um silêncio tenso que pareceu durar uma eternidade, ele falou com uma voz firme e genuína. Hoje não estou aqui diante de vocês para falar sobre negócios, investimentos milionários ou contratos comerciais. Estou aqui para falar sobre o que realmente importa na vida de qualquer ser humano. Vocês falaram demais sobre mim e sobre uma pessoa extraordinária que entrou na minha vida e a transformou completamente. Vocês espalharam mentiras horríveis, criaram histórias falsas do nada. Mas agora é a hora de ouvir a verdade completa e sem filtros. A sala inteira ficou em silêncio. Arturo respirou fundo e continuou com determinação. Sim, é completamente verdade. Estou profundamente apaixonado. Apaixonado por uma mulher maravilhosa que não tem fortuna material, que não usa vestidos caros de estilistas famosos, que não frequenta festas luxuosas da alta sociedade. Ela vende flores nas ruas desta cidade. E sabe de uma coisa? Essa mulher incrível me deu mais felicidade genuína, mais paz interior e um significado mais profundo para a minha existência do que qualquer riqueza que adquiri em todos esses anos. O nome dela é Clara. E se alguém aqui acha que isso é motivo de vergonha, então posso dizer claramente, a verdadeira vergonha é viver completamente cercado de luxo material, sem nunca ter conhecido o que é o amor verdadeiro e altruísta. A sala literalmente explodiu com centenas de flashes brilhantes de câmeras. Jornalistas murmuraram surpresos, alguns visivelmente abalados pela declaração pública, outros admirados pela coragem demonstrada. Clara, que assistia a tudo atentamente de sua pequena casa através da tela velha de uma televisão emprestada, não conseguia conter as lágrimas que escorriam livremente por suas bochechas. Nunca em sua vida ela tinha visto alguém se expor de forma tão vulnerável e honesta, muito menos um homem como Arturo, acostumado a controlar meticulosamente cada aspecto de sua imagem pública. Marcelo, completamente furioso e sentindo-se traído, assistia da primeira fila do auditório. Levantou-se abruptamente da cadeira e tentou desesperadamente intervir. Arturo, pense bem no que está fazendo agora. Você está jogando sua reputação, construída ao longo de anos, direto no lixo em nome de uma ilusão temporária. Isso é um erro enorme. Arturo o confrontou firmemente diante de todas as câmeras e jornalistas presentes. A única ilusão real, Marcelo, é a crença equivocada de que dinheiro e poder são mais importantes que o amor verdadeiro. Não vou sacrificar minha felicidade genuína simplesmente para agradar investidores gananciosos ou socialites hipócritas. Se isso me custar minha empresa, que assim seja, mas absolutamente ninguém vai me tirar da mulher que amo de todo o coração. As palavras ecoaram como poderosos trovões por todo o salão. A plateia permaneceu em silêncio absoluto por vários segundos, até que algumas pessoas começaram a aplaudir timidamente. Logo, todo o salão aplaudia com entusiasmo crescente. Foi o momento preciso em que o milionário bem-sucedido demonstrou publicamente ao mundo inteiro que não era apenas mais um herdeiro rico, mas um homem de verdade, disposto a lutar bravamente pelo que realmente importava na vida. Naquela mesma noite, Arturo dirigiu diretamente para a humilde casa de Clara. Encontrou-a chorando de excitação nos braços protetores da mãe, ainda processando tudo o que tinha visto e ouvido. Caiu de joelhos bem à sua frente no chão de cimento, sem se importar com seu terno caro. Clara, não posso prometer que o caminho será fácil. O mundo cruel continuará tentando com todas as suas forças nos separar. Mas prometo-lhe solenemente uma coisa. Lutarei por você, por nós, até o último dia da minha vida. Se me aceitar, quero construir um futuro lindo ao seu lado. Não importa onde seja, não importa como tenhamos que fazer isso. Tudo o que importa é que estamos juntos. Clara, com os olhos cheios de lágrimas de felicidade, respondeu com a voz trêmula de emoção. Arturo, eu tive tanto medo esse tempo todo. Medo constante de não ser suficiente para você. Medo paralisante de atrapalhar sua vida de sucesso. Mas hoje finalmente entendi algo fundamental. O amor verdadeiro não se mede pela opinião dos outros ou por padrões sociais. Se você tem coragem de lutar contra tudo, eu também tenho. Eu escolho você, completamente. Eles se abraçaram com força, como se nada mais importasse no mundo.
como se fossem as únicas duas pessoas no universo. O mundo exterior ainda podia julgar duramente e criticar impiedosamente, mas ali, naquele momento perfeito, só existia amor puro e verdadeiro entre eles. Meses depois daquela declaração pública que comoveu milhares de pessoas, Arturo finalmente cumpriu uma promessa silenciosa que fizera a si mesmo, no fundo do coração. Com a ajuda inestimável de Clara e o apoio constante de Dona Helena, ele abriu uma linda floricultura no mesmo bairro humilde, onde tudo milagrosamente começara. Não era uma floricultura qualquer, como as encontradas em bairros ricos. O espaço fora decorado com genuína simplicidade, mas irradiava beleza natural e vida por toda parte. Flores frescas de todas as cores imagináveis enchiam cada canto disponível, criando um arco-íris vivo que aquecia o coração de quem entrava. Clara finalmente realizava seu sonho mais querido, aquele que ela havia mantido em segredo por tantos anos. E Arturo, sempre fielmente ao seu lado, descobria dia após dia uma felicidade profunda e autêntica, que jamais encontrara em mansões frias ou festas vazias e luxuosas. No dia especial da posse oficial, enquanto o sol brilhava calorosamente no céu claro, Clara segurava cuidadosamente nas mãos uma rosa vermelha perfeita, exatamente igual à que oferecera em seu primeiro encontro, que mudara suas vidas para sempre. Ela a entregou cerimoniosamente a Arturo, na frente de todos os moradores do bairro que tinham vindo celebrar com eles. Esta foi a flor que mudou completamente nossas vidas. Ela me lembra constantemente que, mesmo em meio ao terrível caos da cidade, em meio ao barulho e à correria, algo verdadeiramente belo sempre pode nascer. Assim como nosso amor nasceu contra todas as probabilidades. Arturo a beijou carinhosamente diante de absolutamente todos os presentes, que aplaudiram com entusiasmo. E naquele beijo significativo havia muito mais do que simples paixão romântica. Havia a certeza absoluta e inabalável de que, contra todas as expectativas do mundo, contra todas as previsões negativas, eles finalmente haviam triunfado. A humilde florista de rua e o milionário que tinha tudo materialmente, mas que descobriu que nada valia a pena sem amor verdadeiro, estavam finalmente juntos para sempre. Eles não estavam juntos porque o mundo finalmente os aceitara de braços abertos. Não, o mundo ainda murmurava e criticava em alguns círculos fechados. Eles estavam juntos porque haviam se escolhido corajosa e conscientemente, contra absolutamente tudo e todos. Eles provaram que o amor genuíno pode florescer até no lugar mais inesperado, entre as pessoas mais improváveis. E assim, de um encontro aparentemente simples e comum em um semáforo no trânsito caótico, nasceu uma história extraordinária que nenhuma quantia de dinheiro no mundo jamais poderia comprar. Uma história verdadeira de amor verdadeiro, de coragem, de dignidade e de fé, em que as diferenças sociais não podem destruir o que dois corações decidiram construir juntos. Se você gostou desta história inspiradora, conte-nos nos comentários. Conte-nos de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir, pois isso ajuda o canal a continuar trazendo mais histórias lindas como esta, que tocam o seu coração. Até a próxima. Fim.